palavra para a nossa próxima palestrante. Muito obrigada, Marilane Teixeira, economista, doutora em desenvolvimento econômico, pesquisadora e assessora sindical na área do trabalho e gênero. Então, a professora Marilane Teixeira vai dar os dados técnicos sobre a questão do gênero na atualidade. Tu tens 20 minutos, daí combina com a Dani como fica melhor para finalizar a sua explanação. Muito obrigada por estar conosco aqui. Passo de imediato, então, a palavra. Ok. Bom dia para todas, bom dia a todos. Eu quero agradecer o convite, em especial a Ana Cruz, e cumprimentá-la por estar à frente da Secretaria de Mulheres do Rio Grande do Sul. Quero cumprimentar a Junéia, minha grande parceira, de muitas atividades conjuntas, do trabalho em conjunto que a gente conduz na Secretaria Nacional de Mulheres, lá participando e contribuindo sempre que necessário, a Mara querida, pelos anos de convivência e feliz por encontrá-la bem, saudável, recuperada, ao Amarildo, que recentemente participamos de uma atividade aí no Rio Grande do Sul para falar das políticas econômicas. Eu não sei, inclusive, se ele se encontra mais entre nós, mas, de qualquer forma, fica registrado a saudação. A Suelen, querida, foi um prazer escutá-la agora, fiquei muito feliz pelas reflexões que ela fez, e a Daniela, por estar conduzindo, e a todas as que eu conheço, a Isis e as demais, que não tenho como, vamos dizer... E a Rosane também, que me contatou ontem, inclusive, para poder viabilizar esse acesso. Enfim, são muitas, né? Não vou conseguir descrever todas, e se começar a falar, vou pecar, porque com certeza vou esquecer de algumas, então é melhor parar por aqui, né, Ana? Daniela, eu vou exibir, tá? Então, eu imagino que... eu vou liberar aqui qual é a tela que vou apresentar. Eu liberei para você poder fazer, tá, Mari? Ótimo. Então tá. Então vocês já estão... Pode fazer, vocês tá bem? Tá ok. Vocês já estão conseguindo olhar? Chegou? Sim, dá para ver. Perfeito. Então tá bem. Bom, gurias, é o seguinte, eu acho que a gente tem desafios muito grandes pela frente. Tem coisas que nós não conseguimos ainda medir a sua dimensão, amplitude, porque de todas as crises que nós enfrentamos até agora, sem dúvida nenhuma, nada se iguala a esse contexto, porque é uma crise que tem singularidades muito, muito próprias, muito específicas. Não é uma crise como a de 2008, que a maioria de nós vivenciou. É uma crise que tem uma outra característica. Ela afeta profundamente as relações de trabalho, na medida em que ela impõe limites e restrições muito rigorosas em relação à possibilidade do convívio social e ao próprio risco que se coloca à própria manutenção da saúde e da segurança, se não se estabelecer restrições muito claras, né? muito nítidas em relação ao trabalho. E isso, evidentemente, tem consequências sobre a nossa própria vida, né? Então, pela primeira vez, nós estamos enfrentando uma crise que não é uma crise só do sistema financeiro, da acumulação do capitalismo, da crise do capital, mas é uma crise que provavelmente ela vai reverberar por muito tempo, e ela provavelmente não vai ser a última. Então, nós vamos ter que aprender a conviver com esse cenário no futuro, porque esse talvez seja uma das características das sociedades no próximo período, se medidas muito concretas não forem sendo adotadas no sentido de que a população, a sociedade venha a se expor cada vez menos a esses contextos. Então, tudo é muito incerto. O que eu vou falar também não tem absolutamente nada de... é mais reflexivo. Então, não tenho bola de cristal, e
e não quero ser também pessimista em relação ao futuro, mas bastante realista, porque é da realidade que a gente constrói energia e estratégia para enfrentar o que vem pela frente, né? E isso depende muito de correlação de forças, de contexto político. O futuro não está determinado, não está escrito nas estrelas, né? Somos nós que escrevemos o nosso futuro a cada dia. E numa sociedade como a nossa, depende fundamentalmente de correlação de forças, de força de campo político, de capacidade de criar uma força política no campo progressista de esquerda que possa reverter esse processo. Nós estamos, no Brasil, em particular, nós já estamos, vamos dizer, isso é reflexo de uma crise anterior. Nós já estávamos no primeiro semestre desse ano, no primeiro trimestre desse ano, janeiro, fevereiro e março, os primeiros dados desse ano, do ponto de vista do mercado de trabalho, já indicavam, primeiro, uma taxa de desemprego muito alta. Nós já estávamos com uma taxa de desemprego aberta de em torno de 12,2%, e se nós considerarmos as pessoas que estavam no desalento, que são aquelas que simplesmente desistiram de procurar trabalho, ou aquelas subocupadas que trabalhavam em horas muito inferiores ao número de horas que elas gostariam de trabalhar, nós já chegávamos em torno de 20%. Ou seja, por uma população economicamente ativa de um pouco mais de 100 milhões, nós já tínhamos mais de 20 milhões de pessoas que estavam em condições de muita vulnerabilidade. Se a gente olhar, por exemplo, do ponto de vista do trabalho informal, da atividade informal, nós já estávamos com 53%, do total de pessoas negras no mercado de trabalho, em torno de 53% a 54% já estavam na informalidade, enquanto que a população branca em torno de 45%. Isso no contexto anterior à crise, né? Nós já estávamos com um processo desde 2015 de perda, de redução do assalariamento, em especial o trabalho com carteira, e uma expansão da informalidade e do trabalho por conta própria. Por exemplo, nós chegamos agora, no início de 2020, com 11 milhões de pessoas na informalidade e 24 milhões de pessoas no trabalho por conta própria, e 16 milhões destas pessoas que trabalham por conta própria não contribuem com a Previdência, a maioria são mulheres negras. E dos 11 milhões na informalidade, gente, 10% em torno contribuem com a Previdência. Então, a gente encontra a crise, a Covid, encontra o Brasil num contexto de mercado de trabalho muito desestruturado, elevado nível de pessoas desempregadas, desalentadas, subocupadas, informais, e, portanto, a crise vai afetar basicamente aquelas que estão no trabalho por conta própria e na informalidade, que são a maior parte são mulheres negras e que vão buscar uma sobrevivência no auxílio emergencial. Foram 107 milhões de pessoas que solicitaram auxílio emergencial e cerca de 75 milhões tiveram o benefício aprovado. E dados divulgados mostram que do total de mulheres, por exemplo, que solicitaram o benefício, metade não foi aprovada. Ou seja, metade dessas mulheres que não tiveram o recurso aprovado tiveram, inclusive, que voltar ao mercado de trabalho e se expor, inclusive, à própria Covid, porque não tinham outra forma de sustentação. Nós temos dados de que no Brasil há 2 milhões de domicílios que são chefiados, são monoparentais, ou seja, a chefia ou é de um homem ou é de uma mulher. Só que desses 2 milhões com filhos com menos de 14 anos de idade, dos 2 milhões, 1.800.000 são chefiados por mulheres e mais de 1 milhão são chefiados por mulheres negras. Então, nós encontramos, a pandemia encontrou 2 milhões de domicílios no Brasil, sendo que 1.800.000 chefiados por mulheres, em que essas mulheres são sozinhas e que têm filhos com menos de 14 anos e com que não tinha com quem deixar os filhos, porque as atividades escolares foram suspensas. Ou seja, nós temos um contingente de mulheres que, inclusive, não tem nem quando o mercado de trabalho voltar
a ofertar emprego, melhorar as condições de inserção, elas não têm sequer condições de voltar para a força de trabalho. Nós já tínhamos um contexto em que mais ou menos 67 milhões de pessoas estavam fora da força de trabalho no Brasil e 2/3 disso são mulheres. Esse número, gente, entre o primeiro e o segundo trimestre desse ano, na comparação janeiro, fevereiro, março, com abril, maio e junho, aumentou em 10 milhões. Ou seja, mais de 10 milhões de pessoas foram para a força, fora da força de trabalho, só na comparação entre o primeiro e o segundo trimestre, metade disso são mulheres. Ou seja, mais de 5 milhões de mulheres se somaram às outras mais de 43 milhões de mulheres que já estavam fora da força de trabalho. E o que é fora da força de trabalho? Não estão procurando trabalho. Seja porque não tem condição, porque não tem emprego, não tem segurança de buscar trabalho, seja porque não tem com quem deixar seus filhos e filhas e, portanto, não há possibilidade de voltar ao mercado de trabalho. Então, nós chegamos a uma estatística que é uma das mais aterrorizadoras que nós tivemos até hoje em relação ao trabalho. Hoje, no segundo trimestre de 2020, é isso que aparece nessa tabela 1, 36,6% apenas de mulheres a taxa de participação, ou seja, de cada 100 mulheres em idade ativa, tem apenas de 36 a 37 participando do mercado de trabalho, tá? Enquanto que entre as mulheres brancas em torno de 42. Olha a queda, no primeiro trimestre eram 42 mulheres negras para cada 100, caiu para 36 no segundo trimestre para cada 100. Claro, vocês vão me perguntar, pô, mas isso aconteceu só com mulheres brancas e mulheres negras e os homens? Não, os homens também caíram, pessoal, caiu para todos. Só que o nível, a participação da atividade das mulheres já era menor e caiu em vamos dizer, num ritmo maior. E por que a participação da atividade das mulheres já era menor antes da crise? Porque nós temos dados que mostram que uma boa parte das mulheres não se insere no mercado de trabalho pela sua condição socioeconômica, ou seja, elas são tão pobres, pertencem a famílias, a domicílios com renda per capita domiciliar inferior a um quarto salário mínimo, que sequer conseguem procurar trabalho, porque não tem com quem deixar os filhos. Muitas vezes são responsáveis por cuidados, não só cuidados de crianças, mas cuidados de idosos. Elas não têm como se deslocar para os locais onde oferta o trabalho, nem como se oferecer como trabalhadora doméstica, porque não tem com quem, vamos dizer, compartilhar as responsabilidades. Então, nós já tínhamos um contingente muito grande de mulheres fora da força de trabalho. E agora, esse percentual aumentou muito. Essa tabela 2 mostra, por exemplo, o que é a realidade de homens e mulheres negras. Nesse caso, eu trouxe os dados apenas das mulheres, tá? Mulheres brancas e mulheres negras. A primeira coluna lá, desculpe, as primeiras linhas são das mulheres brancas, a segunda linha das mulheres negras. Nós estamos com uma taxa de subutilização, ou seja, se eu somar todas as mulheres as desempregadas, que no segundo trimestre de 2020, no caso das negras, são de 4.055.000, mais a força de trabalho potencial, que são mulheres que gostariam de estar trabalhando e não estão, que é 5.200.000, mais as subocupadas, que trabalham em número de horas menor do que gostaria, que é 1.800.000. Eu vou chegar a 11 milhões de mulheres, ou seja, eu tenho 40% das mulheres hoje no Brasil, que é da população economicamente ativa, que são as mulheres negras, 40% estão numa condição de subutilização, e isso cresceu em torno de 16% na comparação entre o segundo trimestre e o primeiro trimestre desse ano, e cresceu 17% entre as mulheres brancas e 16% entre as mulheres negras.
Quando 5 minutos, tá, Mari? Tá, tudo bem. Então, para ir concluindo, esses outros dados são de posição na ocupação, né? A queda, por exemplo, do trabalho com carteira e sem carteira. Então, ali na última linha, houve uma queda era 31,5% para 31%, o número de mulheres com carteira, aumentou a sem carteira para 9,3%, o trabalho doméstico com carteira também. E, por último, a questão da informalidade. Então, teve um crescimento da informalidade do segundo trimestre para o primeiro trimestre. E eu queria encerrar dizendo o seguinte, que o que é o fenômeno que está acontecendo? O problema não são as taxas de desemprego, vocês devem ter percebido, elas não se aceleraram na crise. Elas não se aceleraram porque as pessoas simplesmente saíram da força de trabalho. Então, isso não se reflete na taxa de desemprego. Quando você olha aqui os dados de informalidade, eles inclusive caíram na comparação do primeiro com o segundo trimestre, porque as pessoas não estão mais na informalidade, elas simplesmente estão fora da força de trabalho. Elas não estão na informalidade, elas não estão na subocupação, elas não estão no desemprego, elas estão fora da força de trabalho, elas estão no que a gente chama de população não economicamente ativa, ou que se chama de população inativa. A questão que se coloca para reflexão é o seguinte, é que uma parte dessas pessoas não vai retornar ao mercado de trabalho, porque as condições de retomada do mercado de trabalho para o próximo período são muito, vamos dizer, são muito pouco, a gente tem muito pouco elemento para poder avaliar que tipo de atividade vai retomar e o tempo que vai retomar. Então, por exemplo, as mulheres estão basicamente serviços pessoais e domiciliares, e essas atividades tendem a retomar com nível e com ritmo muito lento, porque pressupõe relações diretas, pressupõe contatos diretos, o que isso vamos dizer, vai ser retomado de forma muito progressiva. Várias atividades vão ser transformados em teletrabalho, em home office, e isso vai desarticular uma parte muito grande, por exemplo, de grandes escritórios, oficinas, que contratam principalmente mulheres na parte de na limpeza, no cafezinho, basicamente trabalhadora terceirizada. A gente já tem dados, por exemplo, que o número de pessoas que trabalham em asseio, limpeza, conservação, vigilância, recepcionista caiu muito, são basicamente mulheres, por conta dos escritórios que foram desativados e que não vão retomar depois da crise. Vários salões não vão se recuperar e retomar depois da crise. Os serviços domiciliares, os vendedoras ambulantes, as vendedoras a domicílio, essas relações de contato que são basicamente feitas por mulheres, não vai ser retomado. Então, nós temos a perspectiva de que, cessado o auxílio emergencial, a perspectiva é que essas pessoas vão voltar para o mercado de trabalho e não vão encontrar trabalho, e os níveis de pobreza e de vulnerabilidade, desigualdade vão extrapolar. Por isso que eu quero concluir que a agenda central hoje do debate é o debate sobre auxílio emergencial e é o debate da renda básica mínima. As condições em que se deve ser dado para assegurar que haja uma renda permanente, que assegure renda para a maior parte da população, e especialmente as mulheres que estão fora do trabalho, fora da condição de emprego e que hoje estão no que a gente chama da população fora da força de trabalho. E encerro por aí, porque o meu tempo já esgotou, e agradeço pela oportunidade, gurias. Muito obrigada, Marilane.